Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, leituras que a gente já vem refletindo. Essa de Isaías, a gente até falou agora recentemente sobre essa profecia: eis que a virgem, dará à luz. Pois bem, o próprio Senhor dará um sinal: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Já expliquei até sobre a questão exegética, que muitos consideravam que foi mudado para virgem, porque Alma em hebraico é jovem, preparada para o casamento, não quer dizer que não pode ser virgem também. Uma profecia que fala de um dos dogmas marianos. Sabe, um dos dogmas marianos é que Nossa Senhora é virgem antes, durante e após o parto. É uma ação sobrenatural. Então, Maria é virgem antes, durante e após o parto. Ela foi concebida do Espírito Santo. Se ela sentiu dor, são outros 500. Eu acho que ela sentiu dor por amor nossa, por ser corredentora. Mas os grandes santos não acham que não. Então, ou vocês aceitam o que eu acho, ou o que os grandes santos acham, A maioria dos grandes santos, São Tomás, acham que ela não teve dor, Mas a igreja não se pronuncia com magistério sobre a dor, Se pronunciou não como magistério, mas João Paulo II sobre a morte, porque a outra discussão é se Maria morreu ou só dormiu, Teve dormição, se ela foi assunta sem morrer. E João Paulo II acha que provavelmente sim, assim como o filho morreu, ela quis participar também desse processo, mesmo não sendo pecadora, porque a morte entrou no mundo por causa do pecado. Como ela não é pecadora, então se pensava que ela não poderia ter morrido, mas Jesus também não é e morreu, certo? Então essas discussões existem. E agora João Paulo II já falou que provavelmente, que ela morreu sim,
depois ressuscitou e foi assunta ao céu. Tudo bem? A assunção de Nossa Senhora também é um dogma. Jesus fala ascensão porque ele foi com seu próprio poder divino. E Nossa Senhora de Assunção, né? Então tem o dogma da Virgem, antes, durante, depois do parto. Mãe de Deus. Por que Nossa Senhora é mãe de Deus? Se ela é criatura. Porque ela gerou a natureza humana. Quantas naturezas tem Jesus? 2. Quantas pessoas são Jesus? 1. Qual pessoa é a pessoa de Jesus? Filho de Deus, divina, certo? Ora, se Maria gerou a natureza humana e a pessoa é divina, e não existe natureza sozinha, tem que ter uma pessoa, então ela é mãe de Deus, porque Jesus, que é a pessoa humana, foi gerado humanamente. Maria é outro dogma da igreja mariana. Maria é mãe de Deus. A Imaculada Conceição, que nós já falamos esses dias, né? No próprio domingo, que ela não foi tocada pelo pecado original pelos méritos de Cristo, não que ela escapou por força própria, mas como dizia Duns Scoto, era conveniente que o mediador perfeitíssimo tivesse pelo menos uma redenção perfeitíssima. E essa redenção perfeitíssima é sua mãe. Foi totalmente redenta pelo seu filho, a tal ponto de não tocar no pecado. Então são dogmas que nós temos que entender. E também aí, esse próprio texto, achaste graça, em grego quer dizer kehiratomene, quer dizer cheia, toda graça. Depois a comparação com a Arca da Aliança, que também fala a favor da Imaculada, que a Arca da Aliança tinha que ser de material nobre por dentro, por fora e nos lados. Ou seja, todo nobre. Como Maria é muito mais importante que a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança é a prefiguração de Maria, também nós temos aí a Imaculada Conceição. Então são dogmas importantes de Nossa Senhora, que nós temos que ter em mente, né? Que a Assunção vem da Imaculada. Se Maria já não tocou o pecado, claro que sua carne não seria corrompida. Então os dois que estão declaradamente no céu em corpo e alma é Jesus e Maria. A única criatura que está declaradamente em corpo e alma no céu é Maria. Ela gera esperança para nós, porque nós somos criaturas como ela. Então, se uma criatura já está lá, nós todos podemos estar logo, logo depois da ressurreição dos mortos, no céu com o nosso corpo glorioso. Ou seja, aquilo que o pecado original, que a serpente propôs para Adão e Eva, comas e serás como Deus, Deus vai dar a quem é humilde nesse mundo, a quem serve com amor, a quem busca Deus acima de todas as coisas, que é a divindade sua. Os santos participam da divindade de Deus, do poder. Aquilo que, engraçado, aquilo que a serpente seduziu, Deus vai dar, mas para quem é humilde, para quem é santo, para quem é pequeno. Isso é interessante, né? Como que Deus... Por isso que Santo Agostinho diz que de um mal, Deus tira um bem maior. Porque tem gente que fala assim, o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Agora eu tenho que aguentar esse marido ruim, sem dinheiro, doente, cuidando do meu pai, que sei lá o quê, alcoólatra, tudo por causa de Adão e Eva, né? Bem, Adão e Eva tinham o gênero humano, mas também, por causa de um só homem, nós vamos ter acesso a um céu que é infinitamente maior, melhor do que o paraíso de Adão e Eva. Então, para compensar a queda, nós temos né? O que eu tenho a ver com Jesus? Tudo. Jesus contém também todo o gênero humano, porque como Deus que criou tudo e assumiu a natureza humana, Ele redimiu tudo através da sua natureza divina. Certo? Então Deus compensa algo tirando um bem maior. Mas aí fica o sofrimento no meio e a morte que nós temos que passar.
Ele passou por isso justamente para nos dar as graças necessárias para suportar e superar isso nesse mundo. Ou seja, o sofrimento, guardem isso, o sofrimento e a morte, os santos viveram de forma sobrenatural. Como assim? O sofrimento e a morte é o terror de quem está lá fora. Concorda? Terror. Treme de medo. O sofrimento e a morte eram a alegria dos santos. Por quê? Porque Deus instigou os santos na humildade a abraçar a cruz, e quanto mais eles abraçavam, mais graças do alto recebiam, a tal ponto que eles sentiam alegria no meio da dor, uma esperança e uma alegria na morte. Todos os santos testemunharam isso, ou não? Agora, você vai me dizer que São Lourenço estava lá na brasa, pode virar que já está assado. Aquilo é natural? Claro que não. Se puser eu na brasa, não vai 2 segundos. Quem que é Jesus? Nunca vi falar. Não conheço nem... Claro, não vou ser hipócrita. Vocês acham que isso... Me põe na brasa para você ver se eu não nego tudo. Paróquia Menino de Jesus, não conheço, não. Não conheço ninguém lá. Nós é fraco, né? Somos fracos. Somos fraquíssimos. Tem que ter uma graça sobrenatural para os mártires, para suportar a dor. Igual aquela, eu sempre quero saber o nome dela e nunca vou, uma monja, não sei se é carmelita argentina, que morreu sorrindo, estava com câncer, com dor terrível, e ela não aceitava fazer morfina. Ela dizia, não me afaste do meu amado. Lembra de uma foto dela sorrindo? Sim? Não? Uma monja morta sorrindo. Não fizeram remédio para dor para ela, porque ela não deixava. Isso é normal? Claro que tem uma força sobrenatural ali. Concorda ou não? Tem que ter, ué, senão eu estou enhabado. E que adianta eu ficar a vida inteira aqui com vocês, depois na hora H eu não conheço Jesus não. Deus tem que vir e faltar energia no céu, mas tem que dar graça para mim, para eu terminar a minha missão, né? Nem que os santos fiquem sem geladeira lá, sem... Não, o que está acontecendo? Não, é graça que está mandando para o Pablo. Está sendo provação final. Mas eu confio nessa graça. Existe uma graça. Existe uma vida sobrenatural por trás do sofrimento. Tem também um vídeo, até publiquei ele recentemente no Instagram, de um pai conversando com o filho com câncer. Vocês viram isso? E o pai fala, você não revolta com Deus? Não. Pai com filho novinho. Por quê? Não sei. Mas você não está triste? Não. Deus me faz feliz com essa dor, com essa doença. Uma criança agora, recente. Não sei, ele diz, não sei como, mas Deus me faz feliz com essa doença. Então, nós temos que confiar que o sofrimento e a morte, pelo testemunho dos santos, eles são a porta para algo sobrenatural. Por isso que, quando os ateus falam que nosso Deus não presta, porque se Ele é poderoso e Ele deixa esse tráfico de crianças, inclusive tem um jovenzinho que sumiu também, família do Nordeste, estava no Uruguai, e foi para a Tailândia arrumar emprego. Na Tailândia, né? Para ir no Camboja. Então, aqui já fica um alerta, gente. Pelo amor de Deus, não mexe com essas coisas de ser jogador de futebol lá fora, ser modelo, arrumar emprego na Europa e lá na Tailândia, lá no Oriente Médio. É tráfico de pessoas. O menino desapareceu, né? Desapareceu. Tráfico de pessoas. Larga de ser bobo. Pelo amor de Deus. Os pais têm que impedir. Arrumei na internet alguém que vai pagar para mim. Chega lá, fala que está devendo um absurdo e tem que pagar com abuso sexual, com, né? Droga uma pessoa até ser jogada no lixo. Então nós temos aí vários casos
que eu entrei nesse assunto do drogado? Hã? A mãe, foi isso. Vai voltar na minha mente aqui. Hã? Do mistério do sofrimento, mesmo na dor, na dificuldade, né? Por que eu entrei nessa questão dos meninos? Mas deve ser só para dar um alerta mesmo para todo mundo, né? Nós estamos vivendo uma guerra muito grande, uma batalha terrível, não dá mais para confiar em ninguém, certo? Tanto essa questão aí, como esses jogozinhos hoje, de aposta, que eu já tenho falado também o tempo inteiro, muita gente tem caído. Ali tem ação chinesa, russa, que faz você ganhar, para depois arrancar até o couro, né? Então a gente tem que estar, TikTok também tem ação chinesa, para induzir, já vi criança de 6 meses falar que é homossexual. 6 anos, desculpa, 6 anos. 6 anos de idade. Eu apertei, que ela não queria contar, porque o cara que fica falando com ela lá, fala que se contar vai acontecer alguma coisa. Eu fui apertando, é TikTok ou não é? Até que a criança contou. Então nós temos que, pai e mãe, tem que estar atento a isso aí. Lembrei. O ateu que critica a gente, agora eu entendi por quê. Se Deus é poderoso, como é que tem tráfico de pessoas, crianças, tráfico de órgãos? Como é que ele deixa? Agora eu entendi, peguei o questionamento dos ateus. Se o seu Deus é poderoso e é bom, por que ele permite a criança ser traficada? Para ser abusada a vida inteira? Ou virar em cárcere privado? Que Deus é esse seu? De duas uma. Ou ele não é poderoso como você diz, ou ele é mau. Não é isso? Ou vocês nunca foram colocados na parede assim? Foram ou não foram? E aqui, para explicar para o ateu, não tem como explicar para ele se não entender o sobrenatural do sofrimento. Por exemplo, primeiro, explicar o livre-arbítrio. Que Deus dá o livre-arbítrio e ele não pode tirar a consequência do livre-arbítrio, porque seria gerar uma contradição nele mesmo. Se ele me deu o livre-arbítrio para escolher seguir a Deus ou não, explicar que o bem é Deus e o mal é a ausência de Deus pelo meu livre-arbítrio. Então não é Deus que criou o mal, sou eu que livremente não quero um bem, certo? Ora, se eu tenho o livre-arbítrio para fazer o mal, Deus não pode tirar as consequências, porque senão não é um livre-arbítrio de verdade. E ele não pode mexer no meu livre-arbítrio, senão gera uma contradição. Tem gente que fala assim, já que eu posso ser condenado, eu prefiro não ser livre. Tá bom, mas você ia ser um cachorro, uma vaca, um boi. Você queria ser assim? Não. Você não ia ter a mesma dignidade de quem tem liberdade. Então, o primeiro aspecto é que Deus não pode, que o mal é a ausência de Deus, é aquele espaço que Deus dá no livre-arbítrio para você fazer o mal. Deus não pode impedir as consequências, senão você não seria um livre-arbítrio de verdade. Agora, por outro lado, o lado do sofrimento, essas crianças que são traficadas, crianças que têm câncer, crianças que sofrem abuso. Nós temos que entender esse outro lado, como é que Deus compensa. Que o sofrimento, para os santos, gera alegria no meio da dor. As crianças são santas por si só? Sim. Existe um mistério, ou seja, Deus, no meio do sofrimento, Ele pode dar uma graça para suportar aquele sofrimento, por mais que ela esteja sendo maltratada. Uma graça especial. E depois ela nunca mais vai recordar daquilo. E depois a vida eterna. A própria vida eterna já compensa a injustiça desse mundo. Então Deus compensa, dando uma graça no sofrimento, tanto para as crianças quanto para os santos injustiçados, e com a vida eterna. Na matemática, o intervalo de tempo diante do infinito se torna desprezível. Ou seja, um tempo de sofrimento neste mundo diante da vida eterna, Deus já compensa a injustiça. Concordam? E ainda sem recordar o que viveu aqui. Então é assim que nós combatemos esses ataques dos ateus.
Deus não pode reverter o que Ele deu. E o livre-arbítrio é uma grande dignidade nossa, mas existe consequência do mal. Deus não pode impedir, mas pode tirar um bem. Qual é o bem? Dar uma graça especial aos santos e às crianças. Vai no hospital oncológico infantil. Como é que você vê lá no hospital oncológico? Os pais arrasados e a criança brincando, né? A não ser que está num procedimento. Tiago ali viveu. E mesmo quando está com dor, às vezes fala da dor, mas passa aquela ali, não existe aquela tristeza enorme, existe uma graça especial, existe um sobrenatural que eles vivem, as crianças e os santos. Então, agora, claro, o ateu não vai entender isso muito bem, mas isso é muito normal. Existe uma graça para as crianças e para os santos, e depois a vida eterna. Só isso já compensa tudo isso que os ateus questionam. Certo? Ou não? Tá bom. Então, que Nossa Senhora nos ilumine, essa Mãe de Deus Imaculada, assunta ao céu, viver cada vez mais para Deus. Assim seja. Amém.